bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um episódio de Do Lixo ao Luxo na categoria Objetos. Vem comigo que eu quero te inspirar a olhar as coisas de uma outra forma. Às vezes um lixo parece lixo, mas não é lixo. Primeiro projeto que eu vou te mostrar, eu peguei uma caixa dessas tipo Tetra Pak e abri a parte de cima. Eu sou completamente apaixonada por casinhas na minha decoração. Eu tenho várias feitas de formas diferentes. Eu tenho inclusive uma que eu fiz assim, com a caixa de leite, uma camada de massa por cima e pintada, que ficaram lindas. Mas essa aqui eu vou fazer usando a caixa Tetra Pak como um molde. Eu fiz uma medida a olho mesmo, mas o ideal é medir ali as duas laterais para fazer a dobra exatamente no mesmo lugar. Eu usei essa parte de trás para reforçar aqui o telhado da minha casinha. E isso é bem importante para que depois não fique abaulado, já que a gente vai colocar uma massa aqui dentro, essa massa vai exercer pressão para as laterais. E se isso aqui não estiver bem reforçado, vai acabar ficando abaulado. E não é isso que eu quero. Fechei tudo aqui com fita e tá quase pronto o meu molde. Eu quero fazer as janelas em baixo relevo. E a gente tem algumas alternativas para fazer isso. A primeira delas é essa aqui que eu vou te mostrar. Eu usei esses EVAs aqui, já são autocolantes, porque eles são pra colocar no pé da cadeira, sabe? No pé dos móveis. Pois é, usei esse aqui pra fazer os formatos de janelinhas que eu queria pras minhas casinhas. E eu fiz 3 casinhas de alturas diferentes e com as janelas posicionadas e dispostas de forma diferente. Com as janelas já posicionadas, eu untei toda a minha forma ali com óleo de cozinha mesmo, caprichando bem em volta do EVA e em todos os cantinhos. Com a forma pronta para receber a massa, é hora de fazer o preparo aqui. E eu fiz uma mistura de gesso fino e cimento. E a proporção que eu usei foi a seguinte: para cada medida de cimento, eu coloquei 2 de gesso. Agora é hora de adicionar água e eu fui adicionando aos poucos ali até que a massa ficasse com uma boa consistência. Eu não queria ela líquida demais para demorar muito para secar, mas também não queria ela dura a ponto de não chegar em todos os cantinhos que eu quero que ela chegue. E nesse momento a gente precisa ser um pouco rápido, porque o gesso seca muito rápido, faz essa secagem inicial muito rápido. Então é importante a gente já colocar ali e dar umas batidinhas, umas sacudidas na forma, para que não fique nenhuma bolha lá na frente. Repara que mesmo tendo reforçado o telhado da minha casinha, quando eu coloquei a massa, ele deu uma abaulada. Então, para corrigir isso, eu vou prender aqui com uma fita de papel, unindo as laterais do telhado e as laterais da parede. Eu não enchi a minha forminha toda, porque eu não precisava gastar tanto cimento para isso, né, gente? Senão eu não ia nem ter conseguido fazer 3 casinhas com a massa que eu tinha aqui. Então, eu fiz faltando os 2 dedos ainda para encher. Passado um pouquinho só do meio da minha casinha. O suficiente só para ela parar de pé. Hora de desenformar a minha casinha. Gente, olha que bonita que ficou. E aqui eu quero te dar uma outra alternativa para fazer os detalhes ali da portinha, janelinha. Detalhes que a gente pode fazer na casinha. Eu peguei uma régua dessas de desenho. E como eu tirei a minha casinha e ela não tá totalmente seca e curada, ela só tá firme, mas ainda ela tá bem molinha a massa. A gente pode fazer vários desenhos aqui. Se a gente não quiser usar o EVA ali, como eu usei pra fazer o desenho, a gente pode usar uma régua e fazer ali uma janela redondinha, quadrada, retangular. Dá pra fazer qualquer tipo de desenho enquanto o cimento ainda tá úmido. Hora de desenformar todas as minhas casinhas. E olha lá, cada uma ficou com um formato diferente de telhado, com uma altura diferente, com a disposição das janelas diferente também. Eu usei a plana manual para aparar tanto a parte de baixo, para ela ficar retinha no chão, sem ficar bamba, como a parte de trás também, para ficar bem retinha. Agora sim, a casinha tá bem retinha, pronta para ficar de pé. Mas isso porque o meu cimento ainda tá bem molinho. Se ele já tivesse seco, não daria para fazer isso. Aí a gente teria que lixar ou usar uma outra forma. E as casinhas, depois de secas, eu poderia deixar ela assim, na cor de cimento, mas eu resolvi pintar as minhas de branco. Usei uma tinta acrílica mesmo e as janelinhas
acabei pintando de preto. E as casinhas ficaram um charme, dão um toque gracioso em qualquer prateleira. Fiquei até pensando que se eu tivesse feito a caixa toda de Tetra Pak, serviria inclusive como peso de porta, né? Já usamos a caixa Tetra Pak para fazer o molde das casinhas, mas a gente não precisa jogar ela no lixo. Dá para aproveitar ainda essa caixinha e fazer esses corações que eu vou te mostrar aqui. Comecei cortando os corações num molde que eu fiz aqui. Eu gosto desse coração um pouco mais comprido e cortei vários deles. Em seguida, eu peguei essa massa para madeira aqui, mas poderia também ser uma massa corrida, qualquer massa que endureça depois de secar. E usando um stencil e uma espátula, vou passar a massinha aqui por cima desses corações. E aqui a dica é passar uma camada mais grossinha do que o stencil, porque a gente quer relevo, né? Quanto mais relevo, melhor. Eu faço uma camada até cobrir totalmente o desenho do stencil. E na hora de tirar, a gente tira esse stencil pra cima. E olha que lindo que fica, gente. Eu fiz duas estampas diferentes nos meus corações. Quero fazer uma pequena penca aqui. E como é uma camada bem fininha de massa, já tá seco, hora de pintar. Eu vou usar uma tonalidade de um verde claro aqui, uma mistura que eu fiz aqui no fundo, tinta misturada com primer. Pra pintar eu preferi usar uma esponjinha e fui dando batidinhas, porque a minha caixinha de leite é muito lisa e ia acabar ficando marcado ali as cerdas do pincel. Então, eu fui dando batidinhas com a buchinha e ficou muito bom. Com essa minha tinta verde, que agora tá mais parecendo um azul, eu passei um betume em cera aqui, ou uma cera escura aqui por cima, pra dar uma envelhecida nesses corações. Repara que eu vou passando a buchinha de forma mais superficial, porque eu quero evidenciar esse relevo. E aí eu fui fazendo alguns testes. Nesse outro eu fui dando batidinhas com uma tinta bronze. E nesse terceiro eu passei a tinta metálica em toda a peça. Depois eu vim com a buchinha suja em cera. Fui meio que tirando a tinta metálica da parte de cima do relevo. E eu gostei bastante de como ficou esse. E eu fiz vários testes antes de decidir como que os meus corações ficariam definitivamente. Outro teste que eu fiz foi fazendo manchas grandes com a tinta metálica. E depois vir com a cera onde eu não tinha aplicado a tinta metálica. Ficou bem interessante também. Olha lá como foi possível conseguir diferentes resultados usando os mesmos materiais. E a forma que eu mais gostei foi quando eu pintei todo com a tinta metálica e retirei o excesso da tinta com a cera, só em cima do alto relevo. Então eu padronizei todos eles. Fiz um furinho ali no meio deles, passei cera em algumas bolinhas de madeira de diferentes tamanhos e com um cordão de juta, coloquei as bolinhas, amarrei e juntei todos eles numa penca. Deixa eu te mostrar como é que ficou. Agora eu vou te mostrar como é que eu aproveitei algumas latas que eu tinha por aqui para fazer objetos de decoração. A primeira que eu fiz foi essa lata de leite condensado e com ela já bem limpinha. Eu fixei um stencil e esse aqui é lindo. É claro que esse meu é da Opa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o código dele se você quiser procurar. Fixei ele com uma fita crepe na minha lata e apliquei uma massa corrida aqui em cima. Seguindo o mesmo princípio dos corações, para fazer textura a gente sempre tenta deixar uma camada bem grossinha, tentando cobrir todo o desenho do stencil. E na hora de retirar, é só retirar puxando esse stencil pra frente. Olha que graça que ficou, gente. Agora eu vou deixar secar isso aqui e daqui a pouco a gente volta pra ela. Enquanto isso, eu resolvi fazer outras latinhas por aqui.
Essa aqui eu fiz com um stencil com um motivo bem farmhouse. Essa outra é uma lata de atum e eu fiz ele com uma escrita que é parte de um stencil. Aproveitei que eu tava empolgada ali com esse negócio de textura e fiz também esse coração de MDF que eu tinha por aqui. Algumas dessas peças eu já não tenho mais aqui em casa, gente, porque faz tempo que eu fiz. Eu dei de presente pra Cris. E no final você vai ver as fotos que ela me enviou dessas peças lá na casa dela. Com a parte do relevo ali já seca e prontinha, eu vou aplicar aqui por cima dessa lata uma demão de tinta misturada com primer. A ideia aqui é fixar esse relevo na lata. Fiz a mesma coisa na plaquinha e em todas as latas que eu estava fazendo por aqui. E aí é hora de brincar com as tintas para deixar essas latas com cara de velho. Eu gosto muito de trabalhar com buchinhas de diferentes texturas. Ou então com sacolinha plástica assim amassada, vou sujando na tinta e dando batidinhas ao longo de toda a peça, de forma bem aleatória. Usando diferentes tonalidades de prata, preto, branco, cinza, a gente acaba chegando num efeito semelhante ao galvanizado. Já fiz muitas peças como essa aqui no canal. E eu gosto muito de usar esse efeito galvanizado e finalizar com cera escura, um betume da Judéia ou alguma coisa nesse sentido. Mas nesse episódio aí, quando eu estava fazendo essas latas, eu ainda não tinha conseguido encontrar aqui em Portugal uma cera escura. Eu acabei usando aqui uma noganina líquida mesmo, só para escurecer as letras e fazer algum detalhe ali ao redor da placa. E se eu tivesse a cera nessa ocasião, eu tinha passado a cera e tinha ficado tudo lindo, maravilhoso. Mas como eu não tinha, eu peguei um pouco de tinta castanho escuro, molhei o pincel um pouquinho na água e passei uma camada sobre a minha textura. A ideia era fazer com que essa lata ficasse com cara de velha e que evidenciasse um pouco mais ali o relevo que a gente tinha feito na lata. Assim que eu passava a tinta, eu vinha com uma buchinha e já meio que limpava esse excesso de tinta, porque eu queria ela bem transparente, assim, bem suja, sabe? Não era bem uma camada de tinta que eu queria. E eu achei que ainda não estava destacado o suficiente o meu relevo. Então, o que eu fiz? Recoloquei o stencil ali na peça e apliquei um pouquinho de tinta prata com pincel Pituá. Também de forma mais translúcida. Eu não queria uma pintura assim muito fechada. Aí sim eu cheguei num efeito que eu gostei mais. Olha lá como que ficou evidente o relevo e a plaquinha ficou bem com cara de velha, né? No meu coração eu amarrei ali uma corda bem grossa. E para uma das latas, eu acabei pegando uma bolachinha assim de madeira, escureci com noganina e coloquei um puxadorzinho. Deixa eu te mostrar então como é que ficaram algumas dessas latas. Algumas estão comigo, algumas estão com a Cris, mas ela me enviou fotos para eu mostrar para você. Bora lá ver? E esse foi o vídeo de hoje, onde eu espero ter te inspirado para que você olhe as coisas simples que você tem ao redor de você, coisas que normalmente vão para o lixo e transforme em lindas peças de decoração aí para sua casa, adequando, claro, sempre ao seu estilo pessoal. O que vale é colocar a mão na massa e transformar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te inspirado a olhar as coisas de outra maneira, dar uma segunda chance para algum objeto que você encontrar por aí, ou que tiver por aí na sua casa. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.